Olá, galerinha do quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos estar iniciando aqui a nossa aula de hoje, de quinta-feira, 29 de outubro de 2020. Hoje nós vamos estudar língua portuguesa, nós vamos estudar matemática e vamos estudar também a disciplina de ciências de sexta-feira. Por quê? Porque amanhã, sexta-feira, é dia do... na verdade, comemora-se na quarta-feira o dia do servidor público, ontem, mas aqui em Presidente Kennedy essa data foi transferida para sexta-feira. Então, na sexta-feira não haverá aula. Mas como já tinha aqui no cronograma de vocês, né, o passo a passo de ciências, que é o que eu dou aula para vocês também, não sei, né, quanto a artes, mas ciências eu vou também estar aplicando hoje, tá bom? Que aí amanhã vocês ficam livres aí. Então, o primeiro passo aqui de língua portuguesa é o quê? Ler os textos das páginas 22 e 23. Então, você vai lá na apostila, né, de português do livro Aprende Brasil, abrir na página 22 e 23 para a gente ler os textos aqui que vai falar sobre a vida dos poetas. Então, nós temos aqui, ó, Sidônio Muralha. Aí nós temos Susto. Um hipopótamo turista, é estranho, mas é verdade. Saiu da selva e foi ao dentista, no centro da cidade. A recepcionista ficou louca, fugiu toda a clientela. E quando o bicho abriu a boca, o dentista saltou pela janela. Opa! Esse é um poema do Sidônio Muralha, né? Ele é um escritor português de prosas e versos. Sidônio Muralha nasceu no dia 29 de julho de 1920. Por motivos políticos, precisou sair de Portugal. Então, ele é português, né? Ele precisou sair de Portugal e veio para o Brasil, escolhendo Curitiba para morar. Sidônio teve grande sensibilidade para escrever livros infantis, falando de animais, vida, esperança, paz e amor. Sidônio costumava dizer: escrevo como quem respira. Escrever é participar. É uma forma de alertar as consciências, tentar construir um mundo mais decente e mais limpo, né? A Dança do Pica-Paus, né, o livro, brinca com o som das palavras e com as características dos animais. O leitor redescobre a natureza. É o hipopótamo turista que vai ao dentista e foca, a foca equilibrista cansada de ser artista, o sabiá zangado que está ressabiado, a cegonha que sonha e muitos outros bichos de tudo o que é tipo e tamanho, que criam vida com alegria, verso e humor nos poemas do escritor. Né? Aqui está falando do livro dele. Em seguida, nós vamos falar agora sobre o Mário Quintana. Quem diz que ama a poesia e não a sabe fazer é apenas um poeta inédito que se esqueceu de escrever. Mário Quintana nasceu em Alegrete, no Rio Grande do Sul, em 30 de julho de 1906. Aprendeu a ler em jornais e, com a ajuda de seus pais, aprendeu também o francês e o espanhol. Trabalhou em jornais e traduziu livros de grandes escritores, mas o seu forte mesmo sempre foram os poemas. Em 1940, lançou o seu primeiro livro de poesias, A Rua dos Cataventos. Quando pediram ao poeta que falasse de sua vida, ele respondeu: minha vida está nos meus poemas são eu mesmo. Nunca escrevi uma vírgula que não fosse uma confissão. Olha isso, pessoal. Nariz de Vidro é uma coletânea do melhor da obra deste poeta, um dos maiores da poesia brasileira de todos os tempos. É um livro que encanta pessoas de todas as idades. Né? No caso do livro dele é da editora Moderna, e aqui do livro do Sidônio Muralha, o livro dele, né, é da editora Global. E por fim aqui nós vamos falar sobre a Cecília Meirelles. Nós temos aqui um poema dela, ó, O Eco. A menina perguntou ao eco onde é que ele se esconde, mas o eco só responde: onde? Onde? O menino também lhe pede: eco, vem passear comigo.
mas não sabe se o eco é amigo ou inimigo, pois ele só ouve dizer migo, migo, né? Os poemas deste livro, né? Qual livro que é? Ou isto ou aquilo. Falam de sonhos e fantasias. A casa da avó, os jogos e brinquedos, os anjos, animais e flores ganham vida nos poemas. Né? No caso dela é da editora Fronteira. A Cecília Meirelles ela nasceu no Rio de Janeiro, no dia 7 de novembro de 1901, 3 meses após a morte de seu pai. Aos 3 anos perdeu a sua mãe, passando então a morar com a avó materna. Foi uma aluna exemplar e aos 9 anos escreveu seu primeiro verso. Aos 18 anos lançou seu primeiro livro de poemas, Espectros. Amava as crianças e desde pequena tinha paixão pelos livros. Criou a primeira biblioteca infantil do Rio de Janeiro. Foi professora e também diretora de colégio. Olha isso, pessoal. Essa notícia aqui, né, esses textos, né, desses poetas, saiu numa matéria de jornal. Por isso que o título aqui é matéria de jornal. Qual jornal que ele foi publicado? Está aqui embaixo, ó. Foi publicado na Gazeta do Povo, em Curitiba, lá em 21 de novembro de 1998, no jornal Gazetinha, lá na página 5, certo? Bom, já lemos os textos, agora vamos para as atividades. Sobre o título lido, responda as questões propostas, somente sobre o título. O subtítulo, sobre o texto, aliás, somente sobre os textos. O título de cada parte do texto é o nome de um poeta. Então, quais são esses poetas? Você vai escrever aqui o nome desses poetas, tá? Só voltar lá no texto. Letra B. Sobre os dados de cada poeta, preencha o quadro a seguir. Tá vendo aqui? Nós temos os 3 poetas e aqui nesse primeiro quadrinho, né, nessa primeira coluna, você vai colocar o local de nascimento de cada um deles e nessa segunda coluna você vai escrever a data de nascimento de cada um deles. Depois vamos para o número 3. De acordo com o quadro que você preencheu, responda. Qual dos poetas nasceu no Brasil? Você vai escrever aqui qual deles que nasceu no Brasil. Depois, na letra B, você vai dizer qual deles é o mais velho, ou seja, aquele que nasceu primeiro. E qual deles é o mais novo, aquele que nasceu por último. Você vai escrever aqui na letra C. Depois você vai fazer uma pesquisa na internet aí, ó, sobre a data do falecimento dos autores e complete o quadro. Você vai dizer, aqui tem quando eles nasceram. Ó, Sidônio nasceu 29 de julho de 1920, Mário Quintana nasceu em 30 de julho de 1906 e a Cecília Meirelles nasceu em 7 de novembro de 1901. Você vai dizer aqui nessa coluna quando eles morreram, a data que cada um morreu e ao lado a idade. Então você vai lá no Google, vai pesquisar data de falecimento do Sidônio Muralha. Vai colocar aqui, lembra de pesquisar também a idade com que eles morreram. Provavelmente, lá você vai achar com quantos anos ele morreu. Tanto o Sidônio, quanto o Mário Quintana, quanto a Cecília Meirelles, ok? Fez a número 4, vamos para a número 5. Responda as questões sobre cada um dos poetas. Sobre o Sidônio, ele só escreveu poesias? Sim ou não? Se sim, se não, o que mais ele escreveu? Coloca aí na letra A. Na letra B, que cidade brasileira o poeta escolheu para morar? Lá no texto está falando qual é a cidade que ele escolheu para morar aqui no Brasil. Letra C, que temas eram os preferidos do poeta quando escrevia para as crianças? Ele tem os temas preferidos. Procura lá no texto do Sidônio Muralha e escreva aqui. Número 6, ainda no 5, porém agora no quadro do Mário Quintana. Que profissões o poeta teve? O poeta foi, além de poeta, ele teve outras profissões. Você vai escrever aqui quais são as profissões que ele teve. Letra B, em que ano ele lançou o seu primeiro livro de poesias e qual era o título dele? Então tem 2 perguntas, ó. Você vai dizer em que ano ele lançou o primeiro livro e qual era o título dele. Você vai escrever aqui na letra B. E na letra C você vai dizer que idade Quintana tinha quando lançou o seu primeiro livro. Quando ele lançou o primeiro livro dele, ele tinha quantos anos? Você vai escrever aí na letra C. Depois vai responder sobre Cecília Meirelles, lá no textinho sobre Cecília Meirelles. Após a poetisa
ficar órfã aos 3 anos, quem a criou? Ela foi criada por quem? Escreve aí na letra A. Letra B. Que idade ela tinha quando escreveu o seu primeiro versinho? Não é o primeiro livro, é o primeiro verso. Na letra B. Com que idade lançou o seu primeiro livro de poemas e que título ele recebeu? A mesma coisa, ó. Aí aqui sim na letra C você vai dizer a idade que ela tinha quando lançou o seu primeiro livro e qual era o título desse livro, tá bom? Tudo aqui na letra C. Depois na letra D. Em que ano o livro de poemas Espectros foi lançado? Em que ano? Vai pesquisar lá que ano que foi lançado e vai escrever aí na letra D. Depois vem a letra E. Que outras profissões a poetisa exerceu? Tem lá no textinho dela, ela foi várias outras coisas além de poetisa. Depois vamos para número 6. Releia este trecho e depois faça o que se pede. Deixa eu ver até onde a gente vai responder. Até a página 24. Responda as 2 e 6, a página 24 e 25. Isso, nós vamos parar aqui na página 25. Então vamos lá, releia aqui, ó. Sidônio teve grande sensibilidade para escrever livros infantis, falando de animais, vida, esperança, paz e amor. Sidônio costumava dizer, escrevo como quem respira, escrever é participar, é uma forma de alertar as consciências, tentar construir um mundo mais decente e mais limpo. Na letra A está dizendo, sublinhe o trecho em que aparece a fala direta do poeta e circule o sinal utilizado para destacar o que ele disse. Tem uma parte no texto que é a forma como o próprio autor disse, né? E aí você vai grifar de vermelho. Cadê? Sublinhar. Sublinhe o trecho. Não é de vermelho. Tô doido. Você vai só sublinhar de lápis mesmo. Aonde está a parte que aparece a fala do poeta? Depois que se sublinhar, você vai circular, você vai circular qual o sinal que foi utilizado para destacar essa parte. Como que você sabe que é aquela parte que está sendo dita? Né? Tem um sinalzinho aí no início e no final dessa frase. E aí você vai circular esses 2 sinais, tá bom? Depois na letra B está assim, copie a expressão utilizada para dizer que escrever era uma forma de se manter vivo. Tem uma forma que diz ali que escrever, né, é uma expressão que ele diz que escrever é como se manter vivo. Mas professor, aqui não fala que escrever é manter vivo. Mas olha aqui o início da fala dele. Escrevo como quem respira. Todo mundo que respira é porque vive, não vive? Se eu paro de respirar, eu continuo vivendo? Claro que não. Então ele mostra esse escrevo como quem respira como uma forma de dizer que escrever é uma forma de se manter vivo. Porque se ele parar de escrever, ele não vive mais. É isso que ele está querendo dizer. Então copia esse trecho aí na letra B. Depois na letra C está dizendo, pinte no trecho em destaque. Qual é o trecho em destaque? O trecho que está aqui, ó, em negrito. Esse é o trecho em destaque. Pinte no trecho em destaque o sinal de pontuação utilizado para separar elementos de uma enumeração. Ou seja, ele está citando ali os tipos, né, os temas que traz sensibilidade para o autor. Aí ele cita, né, livros infantis, falando de animais, de vida, esperança, paz e amor. Perceba que eles estão enumerando, né? O texto está relatando os temas que traz sensibilidade para Sidônio. Então, como ele está numerando, ele tem um sinal de pontuação que separa essa enumeração. Você vai lá e vai pintar esse sinal de pontuação, aonde tiver esse sinal na parte destacada. Ok, pessoal? Nós vamos finalizar aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, então, vocês podem me perguntar no WhatsApp. Ok? Muito obrigado.